Olá, com vocês? Está começando mais uma aula de História com o professor Marcos. Isso mesmo. Corre lá, pegue seu lápis, sua caneta, seu caderno. Pegue também o próprio livro de História, porque é através dele que a gente vai pensar e vai estudar o nosso capítulo 3. Isso mesmo, capítulo 3, página 58. Frisando, capítulo 3, página 58. A gente terminou o conteúdo número 2, que foi justamente aí o período da República. Lembrando que a gente trabalhou de como a República surgiu, de como a República foi consolidada, a República Velha, ok? Os movimentos sociais, Canudos, Contestado, Revolta da Chibata, a presença da mulher neste período aí, e, sobretudo, os movimentos de resistência, né? A questão da população negra, os movimentos de negritude e algumas fábricas operárias que foram elementos preponderantes para a consolidação, mas, ao mesmo tempo, sempre fique aí na mentezinha de vocês, que as práticas coronelistas, as oligarquias, a revolta da vacina, o coronelismo foi um fator político e é o que vai demandar, o que vai influenciar todo esse período. Lembre, toda vez que fala de República Velha, associe a questão da política coronelista, da política café com leite, lembre da São Paulo e Minas Gerais, tá? E a partir de hoje, então, a partir de hoje a gente vai trabalhar a Segunda Guerra. Então, a gente vai sair de um contexto nacional. Que contexto nacional é esse? Brasil. A gente está trabalhando no Brasil, as características do Brasil, de 1889 a 1930. E agora a gente vai viajar para um contexto mais internacional. Que contexto internacional é esse, professor? O contexto da Primeira Guerra Mundial. Significa que o Brasil vai estar fora deste conflito? Não, pelo contrário. O Brasil vai ter uma participação, mas a participação vai ser uma participação indireta, tá? Nesses conflitos que vai gerar, sobretudo, no continente europeu, mas que a gente está trabalhando o contexto nacional e agora a gente vai para um contexto internacional e que o Brasil, de certa forma, tem uma participação, mesmo que seja uma participação pequena, neste conflito aí, ok? Então, desde já, eu saliento que, anteriormente, nos outros vídeos, nas outras videoaulas, no final do vídeo estava sempre a atividade, não era isso? Aí vocês copiavam seus cadernos, respondia e encaminhava para mim via e-mail ou se não via WhatsApp. Agora será diferente, pessoal. Se atente muito a isso. Aqui abaixo tem um link. Vocês vão clicar nesse link e automaticamente ele vai te direcionar a uma outra página. Lá você vai preencher com seus dados. Que dados, professor? Seu nome e o nome da escola onde você estuda. Você vai preencher tudo digital, tudo virtual. E abaixo dos seus dados você vai responder a atividade. A atividade vai ser online. Então você responde a atividade neste link aí abaixo e clica em enviar. Essa atividade vai chegar para mim, eu irei corrigir e dar a devolutiva. Toda vez que você enviar a atividade, vai ficar o registro lá que tal aluno enviou a atividade. Se nesse decorrer da ausência das aulas presenciais, o aluno enviou 10 atividades, vai ficar lá registrado que o aluno enviou 10 atividades. Aí depois é só distinguir quais foram as atividades que o aluno enviou e quais não foram as atividades que o aluno não enviou, tá? A realização dessas atividades é muito importante, galera. Não esqueça disso, muito importante mesmo. Porque aí no retorno vai depender muito de cada professor de história da rede de Itabaianinha. Vai pensar de como vai ser distribuído essa pontuação. É obrigatório, observem. Não significa que vai ser uma pontuação obrigatória para todos os professores de história que vai ter que passar para vocês. Não. Significa que vai depender muito do diálogo, da conversa que você vai estabelecer com o seu professor. Então, dependendo disso, o professor pode muito bem atribuir uma certa pontuação para cada atividade que você realizou. Lembrando, não é um aspecto obrigatório, é relativo e vai depender muito do diálogo que você vai ter, que você vai criar com o professor. Então, mediante a isso, por meio disso, você faz as atividades tudo certinho
E aí depois o professor vai ter acesso a essas atividades, ok? Vai ter acesso, eu vou encaminhar as listas, tudo mais, tudo certinho, para que ele perceba quais foram os alunos que fizeram as atividades e quais foram os alunos que não fizeram. Porque no retorno, os alunos que não fizeram, ele vai dar uma dedicação maior a esses alunos que não fizeram as atividades pela interferência da internet ou até mesmo pelo algum aspecto econômico, tá? Ah, não teve acesso ao telefone, essas questões assim, entendeu, pessoal? Então, é importante que vocês façam as atividades. Não adianta apenas assistir a videoaula e não responder a atividade que está no link aqui abaixo. Não esqueçam, por favor. Ou às vezes você acaba assistindo e não faz a atividade, tá? Aí agora eu vou aqui compartilhar com vocês ao nosso slide de hoje. Lembrando que estamos na 8ª semana. Estamos aí na 8ª semana. Essa 8ª semana estamos entrando já o conteúdo da Primeira Guerra Mundial. Professor, significa que hoje você necessariamente vai trabalhar a Primeira Guerra em si, como foi o conflito, as suas consequências? Não, pessoal. Hoje, um tempinho. Hoje, esse não vai ser o meu objetivo. O meu objetivo hoje aqui é contextualizar, apresentar para vocês qual era o cenário e quais eram as situações dos países que se envolveram no conflito. O que a Alemanha estava passando, o que a França estava passando, o que a Inglaterra, o que a Rússia, o que tinha, o que não tinha, quais eram seus pontos de semelhança, quais eram seus pontos de diferença. Então, vou apresentar para vocês os países anteriormente à guerra. Por que, professor, você está fazendo isso? Porque é uma forma de contextualização do conteúdo. Então, você entende a realidade de cada país, o desenvolvimento de cada um, para depois você tirar as suas conclusões. Posteriormente à guerra, como essa realidade ficou, tá? Então, aqui a mensagem da semana. Somos convidados a sermos sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, de 13 a 14. Então, vocês estão se perguntando, professor, uma passagem da Bíblia? Sim, é uma passagem da Bíblia, mas que a sua mensagem, a sua reflexão serve para todos os sujeitos, para todos os alunos, para todos os seres humanos, independentemente de sua religião, tá? Justamente isso, sal da terra, significa que o sal na terra dá a ideia de produtividade, de fertilidade, e ao mesmo tempo a luz do mundo significa o que você está fazendo no seu dia a dia para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa produtiva, uma pessoa que dá frutos. Então, vai lançar essa ideia sobre o nosso comportamento na sociedade para com o outro. O que a gente está fazendo para ajudar o outro nesse tempo de pandemia? Quais são as nossas ações que estão contribuindo para que a gente se torne seres humanos melhores? Então, é essa reflexão aí que essa mensagem vem trazer. Então, é importante somos convidados a sermos sal da terra e luz do mundo, ok? E aí vamos para o nosso conteúdo de hoje, tá? Tema: Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Primeiro ponto, a Primeira Guerra vai começar em 1914, tá? Então vai durar 4 anos. Se vai durar 4 anos, vai até 1918. Então a Primeira Guerra vai durar 4 anos, de 1914 a 1918. Sou o professor Marcos Paixão, seja bem-vindo mais uma vez. E aqui abaixo está o meu e-mail, marcospaixão1500@gmail.com, para vocês tirarem suas dúvidas, ok? Vamos lá. Contexto. Antes da guerra. Desde já saliento que o conteúdo é um pouquinho extenso, tá? Mas eu vou ser, resumidamente, vou ser objetivo na explicação para que vocês compreendam melhor. Olha, pessoal, o contexto a nível geral da Europa. O desenvolvimento industrial acontecia de forma rápida e intensa, o que favorecia o avanço tecnológico. Primeiro ponto. Segundo ponto, a população da época acreditava estar vivendo um momento de ouro. Ali começava também o processo de globalização, onde a modernidade era a palavra da vez, Belle Époque, ou se não, Belle Époque. A Europa e em parte dos Estados Unidos possibilitou a mecanização de atividades que antes eram feitas
de forma anual pelos funcionários de indústrias. Primeiro ponto, o que significa? Significa que todos os países da Europa, tá, estavam em um processo de crescimento industrial, um processo de desenvolvimento industrial. As indústrias estavam crescendo, tá? Mas ela não era necessariamente somente as indústrias. O próprio setor tecnológico também crescia. Se o setor tecnológico crescia, automaticamente que outros setores da sociedade também estavam nesse processo aí de crescimento. Então, temos aí um ponto positivo. Todos os países da Europa, claro que alguns cresciam mais rápido e mais de forma intensa, outros de forma mais gradual, de forma mais devagar. Mas no final do processo, todos estavam ali no processo de crescimento, ok? No processo de crescimento, desenvolvimento constante. O segundo ponto, pessoal, vem trazer que a população acreditava que estava vivendo um tempo de ouro. O que significa ouro? Riqueza, né? Poder, domínio. Então, a população, pelo fato de estar inserida ali naquele momento de crescimento das indústrias, da tecnologia, acreditava-se que estava vivendo um tempo de ouro, um tempo de riqueza, um tempo de prosperidade e um tempo de sucesso, tá? E essa palavra, e justamente o crescimento da tecnologia impulsionou a globalização. O que é a globalização? É a união de diversos países por meio de recursos tecnológicos, diminui a questão da distância, tá? Então, a globalização vai estimular mais ainda a questão do desenvolvimento industrial. Por exemplo, um determinado país que não tem uma determinada ferramenta de trabalho, por meio da globalização e por meio da tecnologia, aí faz a relação de comércio, o país vai lá e compra. Um exemplo. Então, essa relação que vai ser estabelecida. Belle Époque, melhor dizendo, é justamente o período de ascensão, de crescimento. A Bela Época, tá? Que está associada aí à questão do momento de ouro que os europeus acreditavam, eles acreditavam que estavam vivendo. Europa e em parte Estados Unidos possibilitou a mecanização de atividades. Olha aí, um país importante que ele não pode passar despercebido aqui, os Estados Unidos. Pode anotar aí, os Estados Unidos será um dos países que mais ganhará com a guerra, tanto na Primeira Guerra Mundial como na Segunda Guerra Mundial, como vocês verão. Ele vai perceber que determinadas atividades que eram feitas de forma manual, e vai desenvolver determinadas ferramentas e agora será mecanizada. Ao mesmo tempo, isso vai gerar um certo desemprego, concorda? Vamos pensar assim, pega uma cerâmica de Itabaianinha. Uma cerâmica que o trabalho seja todo manual. Que os blocos sejam feitos manual, à mão. Tá? O modelo, tudo no formato. De uma hora para outra, o dono resolve aplicar ali naquele espaço de trabalho, uma máquina que vai ser responsável por produzir bloco. Significa que aquela pessoa que produz bloco vai ser desempregada. Ou, se não, ela tem que se adaptar para manusear a máquina. Se ela não se adaptar para manusear a máquina, automaticamente ela vai ficar sem emprego, melhor dizendo. Então, já temos aí uma primeira questão, a mecanização. Essa mecanização agressiva, avançada na Europa, vai gerar um certo desemprego. Concorda? Vai gerar riqueza para o país, mas em contrapartida vai gerar desemprego. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, pessoal, é o mapa, tá? Da Europa com 90% dos países que participaram da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a URSS, essa daqui é União Socialista Soviética, que é a Rússia, tá? A URSS depois vai ser denominado de Rússia. Então, quando eu falar Rússia, você já sabe que é a URSS. Ou senão, quando eu falar URSS, você já sabe que é Rússia, tá? Aí temos aqui a Rússia, temos aqui a Alemanha, não esqueça desse nome, a França, tá? A Grã-Bretanha e tantos outros países aqui que vai ser muito importante a sua participação. Então, essa era a estrutura da Europa, anteriormente à guerra. Observem que, olha, a guerra vai se concentrar justamente por essa região aqui,
Professor, por que essa região aqui? Porque o foco da guerra vai ser a Alemanha. Vocês vão perceber que a Alemanha, aos poucos, vai começar a ocupar os espaços da França, tá? Então, é uma disputa que vai ter ali o foco inicial entre Alemanha e França, mas que, devido à questão de aliança, vai expandir por toda a Europa, inclusive envolvendo alguns países da Ásia, tá? Vamos lá. Aí a Alemanha, de forma bem mais específica. O país passou por uma rápida industrialização e crescimento populacional, tornando-se uma das maiores potências econômicas do mundo. Lembrando que anteriormente a maior potência do mundo era a Inglaterra, ocupando a primeira posição. Ainda assim, mesmo com o investimento da militarização e os esforços coloniais, o Império possuía uma frota militar menor comparada com outros países como a Rússia. Olhe, um ponto importante, por mais que estava em crescimento constante, tinha a militarização, tá? E o investimento, era uma das maiores potências mundiais, mas se tratando de exército, comparado à Rússia, tem um exército menor. Mas a Alemanha vai ser referência na Primeira Guerra Mundial pela produção de armas. Será o primeiro país a produzir o tanque de guerra, o tanque de guerra, a metralhadora é a Inglaterra. Ok? Então, vocês percebam aí esse panorama da Alemanha. A França, como era a França? Apesar de uma moeda forte, de possuir um grande império colonial, de ter aumentado a produção de ulha, ferro e aço, a França da Terceira República ficava um pouco aquém da Alemanha, ou seja, um pouco atrás, no que toca à indústria mecânica e às indústrias química e elétrica. Além disso, quanto à demografia, registrou-se um aumento pouco significativo em 40 anos, ao contrário da Alemanha. Veja, a Alemanha tinha todos os fatores e elementos para crescer. Entretanto, se tratando de soldados, tinha poucos, tá? Comparado à Rússia. Não é que seja pouco em si, mas no processo de comparação, a Rússia tinha pouco. Outro ponto, agora aqui da França. A França ficava atrás da Alemanha, fazendo um processo de comparação. Por que ficava atrás da Alemanha? Porque o crescimento populacional é um fator importante. É menor que a da França, então, por mais que a França, menor que a da Alemanha, então, por mais que a França crescia, mas a sua população era inferior à da Alemanha. E os instrumentos de força, o instrumento de arma da Alemanha era bem maior do que a da França. A Inglaterra era a principal potência financeira da Europa, embora os operários vivessem insatisfeitos em piores condições do que estavam em 1900. Nos 7 meses que antecederam o início da guerra, a indústria britânica foi atingida por 937 greves. Além disso, a crise ameaçava o Reino Unido com uma guerra civil. Então, vocês percebam, era o maior país econômico do mundo, tá? Ele diz da Europa aqui, mas pode se colocar também, junto com a Rússia, a um dos maiores do mundo. Entretanto, sua realidade era totalmente diferente. O que é que eu quero que vocês percebam, pessoal? Que é assim, olha, do mesmo jeito que havia um crescimento econômico, que havia um desenvolvimento em todos os países da Europa, havia dominação. Porque quando você tem poder, você quer ter domínio sobre uma determinada área. Vamos voltar aqui no mapa rapidinho. Aqui no mapa, ó, a Alemanha estabelecimento constante. Então, se a Alemanha tem poder sobre a França, se a Alemanha tem mais poder sobre a França, automaticamente ela vai querer dominar a França. Então, quando a Alemanha vai passar por cima da França, aí começa ali um dos primeiros motivos para a Primeira Guerra Mundial. Quando a Inglaterra vê que é o seu poder, que a sua riqueza está sendo ameaçada pela Alemanha, o que é que vai ocorrer? A Inglaterra já vai criar mecanismos, já vai criar as armas ali em caso de conflito. Então, não era necessariamente apenas ter riqueza, era preciso expandir, dominar outros territórios. Como é que, por exemplo, aqui, ó, como é que, por exemplo, a Alemanha vai crescer se em torno dela existe outro território? A única forma é o quê? Era dominando, invadindo, melhor dizendo, invadir os territórios vizinhos.
Mas vamos pensar assim, você é de Itabaianinha. Itabaianinha é extremamente rica e quer crescer, quer dominar a região centro-sul do Sergipe. Itabaianinha vai poder interferir de forma legal, de acordo com a lei, no município de Tomardiru, que é vizinho? Não. Aí o que é que vai ocorrer? Itabaianinha vai invadir um território, uma terra de Tomardiru, e aos poucos aquela terra vai sendo expandida, vai sendo crescendo, crescendo, até quando pararem para observar, a cidade de Tomardiru está inserida no município de Itabaianinha. Isso não é permitido por lei. Aí agora ali é motivo de que Tomardiru com outras cidades cria aliança, tá? Para decretar uma guerra, algum conflito, alguma reunião com Itabaianinha que tomou seu território. Então, apenas uma analogia para que vocês compreendam melhor. Ok? Então, a Inglaterra era a maior potência econômica, não esqueça disso. A Rússia possuía a maior produção agrícola da Europa e crescia economicamente, com uma classe empresarial em expansão, embora esta tivesse pouca influência no governo, ainda dominado, pela aristocracia de proprietários de terra. Além disso, os russos enfrentavam entre 1913 e 1914 quase 6.000 paralisações. E não, lembrem, os países estavam em crescimento econômico, mas só que esse crescimento econômico não acompanhava as condições de trabalho dos operários, visto aqui por 6.000 paralisações dentro do prazo de um ano, de 2 anos. Então, vocês percebem que havia algumas diferenças, algumas contradições. Como é que um país tem riqueza, é o maior do mundo, mas só que a população está reivindicando por condições melhores? É contraditório isso, né? Porque o poder estava centrado no Estado e não na população. O foco era o Estado, era a classe que estava no poder. Então, eles tinham acesso às riquezas, a tudo. Agora, a população em si que ficasse trabalhando nas empresas e dando dinheiro para a classe que estava no poder. Entende? Então, o país conservava uma aliança militar estratégica com a França. Olha, observe, anota aí esse ponto, viu? A Rússia conservava uma aliança militar estratégica com a França desde 1894, diante da ameaça representada pela Alemanha. Então, olhe, se a Alemanha tomou um pedacinho da França e a França é aliada com a Rússia, caso houvesse guerra, a Rússia ia ficar do lado de quem? Isso mesmo, ia ficar do lado de quem? A Rússia ia ficar do lado da França devido à questão das relações, que elas tinham aliança. E aí os primeiros sinais, não é a guerra em si, tá? Então, o primeiro sinal nós temos. Em 1914, a Europa tinha 20 milhões de soldados. Pessoal, aqui é a Europa, viu? Não é dizer que a Rússia, que a França, que a China tem 20 milhões, não. Até porque a China fica na Ásia, né? Mas é o dado somando todos os soldados da Europa. Tinha 20 milhões de soldados e reservistas. E cada país desenvolvia planos para qualquer tipo de situação. Então, a França pensava em armas e estratégias caso houvesse guerra. Olha, já com os países estão crescendo, vai chegar um determinado momento que um país vai querer invadir o outro, vai crescer, vai querer tomar território. Então, a França preparava, criava suas próprias armas. A Inglaterra, o mesmo jeito, a Alemanha, o mesmo jeito, tá? A Rússia, o mesmo jeito, a Grã-Bretanha, o mesmo jeito. Não esqueça disso. A Europa estava politicamente dividida. Olhe, pessoal, politicamente dividida. Pode anotar esses pontos aí. Entre os dois grandes acordos firmados na época, tinha, até ressaltei ali, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Rivalidade num cenário bastante conturbado. Significa que na Europa existia dois lados. A Tríplice Entente, ok? E a Tríplice Aliança. E eles eram extremamente rivais. Caso um país ligado ao Entente entrasse em guerra com um país da Aliança, significa que todos os países da Entente tinham que apoiar aquele país e todos os países da Aliança tinham que apoiar aquele país. Então, através de uma rivalidade de dois países, ocasionaria um conflito continental envolvendo os países que estavam envolvidos, tanto no grupo Entente, como também no grupo da Aliança. Então, eles estavam ali já há muito tempo
em confusão, em conflito. Então, só faltava somente um motivo. Tipo assim, um balãozinho tá voando, só tá faltando um espinhozinho para estourar. Pronto. E mesmo assim, já faltava. O balão estava voando. Os conflitos já estava a todo vapor. Não tinha ocorrido de fato, mas estavam ali. Só faltava apenas um estopim final, né? Um beliscãozinho no outro, que ali eles já se viravam, já começavam toda a confusão e já começaria, dava início ali à Primeira Guerra Mundial. Então, pode anotar esses pontos aí que é muito importante, que são os motivos já de forma direta. Pronto. Aí agora que nós temos, pessoal, nós temos aqui o interesse em ampliar mercados e o domínio sobre regiões de interesse imperialista fez com que a Europa se transformasse em um verdadeiro barril de pólvora. Olha, observe. O interesse em ampliar mercados e domínio sobre regiões de interesse imperialista fez com que a Europa se transformasse em um verdadeiro barril de pólvora. É justamente aquilo que eu falei. Não bastava ter apenas ampliação do seu mercado, não bastava apenas a Inglaterra estabelecer ligações econômicas, vender, exportar produto para a França. Não era somente isso. A França tinha interesse pessoais de crescimento, de domínio. A Alemanha, todos os países da Europa tinham seus interesses de crescimento, porque quando você tem domínio, aliás, quando você tem poder, você quer ter domínio. Então, é normal, infelizmente, é normal os países, quando estão em processo de crescimento, querem invadir um determinado território. É justamente o que ocorre lá, pessoal, ali na região da Síria, aqueles conflitos, né, territoriais. Tem do da Síria, tem também do Afeganistão, tá? E entre México e Estados Unidos também ocorre justamente isso, entre o Irã, recentemente. Então, é uma briga, melhor dizendo, econômica devido a um material ali, por exemplo, o ouro. Vamos pensar que o ouro tem na cidade de Umbaúba, mas só que não tem na cidade de Itabaianinha. Mas só que Itabaianinha, se tratando de domínio, tem mais poder do que Umbaúba. A Itabaianinha quer tomar as terras de Umbaúba para ter acesso ao ouro, melhor dizendo. Mas só que Umbaúba tem aliança com Aracaju. Aí Aracaju já tem aliança com São Cristóvão, já tem aliança com Arauá. Aí esses países, esses municípios se unem para combater o avanço de Itabaianinha. Então, pessoal, é apenas analogia, tá? Aqui são exemplos para facilitar o entendimento de vocês acerca da Primeira Guerra Mundial, ok? Então, o que vai estabelecer a Primeira Guerra Mundial é justamente os interesses econômicos e políticos de cada país. Então, já como cada país estava produzindo suas próprias armas, apontaram-se as armas em 1914. Aqui é uma charge que vocês podem estar vendo, mas professor, eu estou vendo aqui cachorro, gato, chihuahua, leão, um monte de animal, né? Canhão, o que for. Mas é justamente aquilo que eu falei para vocês. Aí, pessoal, é o mapa da Europa. Lembra que eu falei para vocês que cada país construíram suas próprias armas, suas próprias estratégias a partir dos seus recursos. Não foi isso? Então, significa que, olha, a França criou sua arma a partir do seu próprio recurso. Se você parar para observar aqui, tem armas, por exemplo, eles soltaram gatos, cachorros, porque significa que existiam armas mais evoluídas do que outra. Por exemplo, se vocês observar aqui, ó, aqui representado a Rússia. Professor, por que a Rússia está assim? Porque a Rússia era uma das maiores potências da América. Olha a Inglaterra aqui, pessoal, ó, a Grã-Bretanha, tá? Aqui representado por um cachorro, né? Parece o seu pitbull. Vocês sabem que o pitbull, quer queira que não, é um cachorro mais agressivo, mais valente. Mas vamos pegar outro país aqui, ó. Tá vendo? Olha a França, pessoal. A França, com um cachorrinho bem pequeno, significa que a França, perante a Inglaterra ou a Grã-Bretanha, significa que tem um poder bélico, um poder de arma menor, representado aqui pelo cachorro. Então, solte os gatos, solte os cachorros, solte as cobras, o jacaré, os bois, o que for, que vai dar início aí, a partir de 1914,
a Primeira Guerra Mundial. Então, aqui apontaram-se as armas em 1913, cada um de acordo com a sua realidade. Então, sempre vai ter um país que vai ser superior ao outro. Neste caso aqui, se a gente for analisar, que é justamente a Inglaterra, ok? A Alemanha, que está em crescimento, e a Alemanha tem um poder bélico imenso. Aí, de um lado, a Inglaterra vai criar a metralhadora e a Alemanha vai criar, por exemplo, o tanque de guerra. E aqui vocês, a URSS representada, e temos aqui, ó, tudo isso aqui, pessoal, que são animais, o uso que vai representar cada país. Vocês podem tirar essas conclusões pelas representações de símbolos que existem em cada personagem, seja na bandeira, ó, seja aqui na bandeira, seja, por exemplo, também no símbolo, ok? De cada região. Então, soltaram-se as armas, diversas armas sobre a Europa, de acordo com a realidade de cada país. E assim foi que deu início a apenas a ação de apontar uma arma para outra. Ainda não atiraram, só fizeram apontar uma arma para outra. Aí esperando somente um beliscão de um latido de outro, ou uma mordida de um, uma mordida de outro, para começar a Primeira Guerra Mundial. Aí eu vou dizer na próxima semana qual foi o motivo, o estopim da Primeira Guerra Mundial, ok? Desde já só vou salientar que foi a morte do príncipe Ferdinando, tá? Que ele era sérvio, e vocês percebem que eu nem falei da Sérvia, tá? A Sérvia vai estar em uma outra região aqui da Europa, mas que devido à aliança que a Sérvia tem, né, com alguns países que estão ali no seu entorno, aí vai morrer o príncipe Ferdinando e aí vai começar de fato, pau a pau, murro a murro, pedra a pedra, a Primeira Guerra Mundial. Mas até hoje, na aula de hoje, é somente até aqui. Apontaram-se as armas em 1914. A guerra deixa mesmo para a próxima aula. Valeu, pessoal. Olha, lembrem de fazer as atividades. Tá aqui abaixo no link. É só assistir tranquilo, de boa. Caso vocês tenham dúvida para responder, vocês podem colocar na página 58, capítulo 3 do livro didático de vocês. Ou podem responder também, com certeza, por essa própria vídeo aula. Até mais, galera. Vocês fiquem bem, tá? Lembrem sempre de respeitar as medidas de isolamento social. E até a próxima aula. Valeu!